Feliz ano novo, se estiverem a ver isto de outra altura do ano, ignorem este cumprimento, está bem? Malta, 2005. Dizia, 2005. Foi há 20 anos. Vamos a um pequeno tudo ao molho de 2005. Conseguimos. Cruzamento de Petit, agora Ricardo e o gol! O crime do Padre Amaro. Brevemente nos cinemas. Segue, pois segue. 2005. Vamos lá então. Até porque Portugal foi tendo os seus motivos de interesse. Qual vai ser a sua desculpa para não ir votar? 20 de fevereiro. Vote. O seu direito. A sua decisão. Tivemos eleições, mais do que uma até. É o maior desafio da vida de José Sócrates. O país deu-lhe a maioria absoluta a 20 de fevereiro. Hoje tomou posse como chefe do novo governo. O PS de José Sócrates vence o PSD de Pedro Santana Lopes e logo, com a maioria absoluta, a primeira dos socialistas, numa campanha marcada por um boato sinistro. Em relação ao boato, quando entram com as inclinações, enfim, mais íntimas das pessoas ao nível sexual... A luta foi bem rasteirinha e com um boato colorido surge algures na blogosfera a insinuação de que José Sócrates é homossexual e tem uma relação com o ator Diogo Infante. Sim, Santana Lopes nega estar por trás da história, mas, em plena campanha eleitoral, respondeu aos jornalistas após um almoço com várias mulheres que o apoiavam, que lhe sabia muito bem aquele apoio e que, e cito, outros têm outros empurrões, outros colos. Sim, há 20 anos, boquinhas do estilo vocês vão votar naquele gajo, olha que o gajo pega de marcha atrás, hein? Fizeram mesmo parte da campanha eleitoral. Foi também ano de eleições autárquicas. Em Lisboa vence Carmo Rodrigues e no Porto Rui Rio era reeleito. Mas houve outra reeleição bem mais interessante. Fátima Felgueiras venceu a Câmara de Felgueiras, precisamente, apesar de só ter regressado a Portugal para aí 2 semanas antes das eleições. Ela, que estava acusada de corrupção e tinha fugido para o Brasil. Quer dizer, não sei se ela concorda com o verbo fugir. Porque realmente foge para o Brasil. Eu não sei gosto nada de dizer essa palavra. Então pronto, vai para o Brasil, peço desculpa. Pronto, ela não fugiu, ela foi para o Brasil. Calhou. Como de resto, ela explica em 2005, deu uma entrevista a explicar porque é que fugiu, porque é que foi para o Brasil. Só não estou em Portugal porque não aceito, nem me conformam, que em Portugal se prendam cidadãos inocentes para se investigarem e para se impedir que se defendam. Traduzindo, eu só não estou aí porque aí prendem-me. Então, eu não estou aí. Bem visto, eu não vou mentir. É uma excelente justificação. Querem prender-me, pois eu prefiro não ser preso. Portanto, se há um sítio onde me querem prender, o que eu faço é o seguinte, eu desloco-me desse sítio para outro sítio onde não me queiram prender. Agora, daí a dizerem que eu fugi, que é um exagero. É mais não querer ser presa. Não tem nada a ver com... Pronto. Certo é que voltou e limpou as eleições com maioria absoluta. Quem também fez uma limpeza foi o Benfica. Uma Assembleia Geral do Benfica que vai ficar para a história. É a primeira vez que um ex-presidente é expulso de sócio do clube. A expulsão de Vali Azevedo aconteceu então por maioria. Que expulsou Vali Azevedo de sócio, o que pelos vistos deu sorte ao clube, que foi, em 2005, certamente, o pior campeão de sempre. Benfica, campeão no estádio do Bessa. Finalmente os benfiquistas esquecem 11 anos de escuridão. Com apenas 65 pontos e 51 golos marcados, o Benfica da Trapattoni sagra-se campeão nacional. Epá, eu sei que há sempre que os 3 grandes estão a jogar mal, alguém lembra-se de dizer este deve ser o pior campeonato de sempre, porque as equipes... Epá, calem-se para sempre. Calem-se com todas as forças do vosso... Com todas as forças, calem-se para sempre do universo. Nada é comparável a 2004, 2005, 65 pontos é descabido, para que se perceba. No ano seguinte, o Benfica faz mais 2 pontos e acabou em terceiro. Em 2015-16, o Sporting fez mais 21 pontos. Mais 21 pontos e ficou em segundo com 86. Em 2018, o Braga fez mais 10 pontos, 75, e acabou em quarto.
Em quarto! E 51 golos, pá. É absurdo. A temporada passada, o Guimarães marcou 52, acabou em quinto. Em 98, o Campeão acabou em 11º, com 53 golos. Então, como é que foram campeões? Foram campeões porque o Porto marcou 39. O Porto marcou 39 golos. Vale a Nossa Senhora da Baliza Aberta. O Tondela desceu divisão com 41. Não estou a gozar. Estou a ver. Para a história fica o título, marcado por um talismã chamado Pedro Mantorras, que já sem joelhos, após 4 cirurgias, nas últimas jornadas ia lá para dentro um bocadinho e marcava o seu golinho. E claro, por uma ultrapassagem épica na penúltima ronda com um golo polémico de Luizão. Vai Petit para a marcação. Cruzamento de Petit, agora Ricardo e o golo! É o gol do Benfica! Polémico no sentido em que, passados 20 anos, os sportinguistas continuam a insistir que houve falta sobre o Ricardo. Não houve. O que se passou é que o Ricardo tinha o lindo sonho de ser anão e, às vezes, gostava de fingir que não conseguia chegar a sítios muito altos, apesar de ser guarda-redes. Era uma espécie de um fetiche que ele tinha. Aconteceu na final do Euro 2004 e aconteceu aqui também, no lance com o Luizão. Foi, de resto, uma semana trágica para o Sporting de José Peseiro. No sábado perdem o campeonato para o Benfica e na quarta-feira são derrotados na final da Taça UEFA em casa contra o CSKA. Imaginam o que é ficar destroçado desta forma 2 vezes consecutivas, não é? Aconteceu agora à família do Marco Paulo, não é? Que primeiro ficou triste com a morte do cantor e dias depois, quando descobriu que a fortuna tinha ficado para um bombeiro de Braga. O Sporting, no fundo, imitou o feito da seleção nacional no ano anterior, não é? Apanhas-te numa final europeia, jogar em casa contra uma equipa mais fraca e mesmo assim não ganhas. Epá, é desligar tudo, é fechar o estádio à chave, vender os terrenos e ir gozar a reforma numa quinta no Alentejo. Não há muito a fazer. Em termos de seleção, ano histórico, Pauleta marca 2 golos frente à Letónia e supera Eusébio como o melhor marcador de sempre. No verão chega ao Porto Lúcio González, mas os Dragões, na ressaca de conquistas europeias brilhantes, tiveram um ano trágico que começa com a apresentação de José Conceiro como treinador, logo no início de fevereiro, apresentado por Pinto da Costa, que tinha chegado semanas antes de umas curtas férias em Vigo, oferecidas pela PJ. José Conceiro, que perdeu assim a oportunidade de vencer a Taça de Portugal, uma vez que ele abandonou o Vitória de Setúbal, que viria a erguer o troféu. Vai apitar, acabou a vitória! Conquista a Taça de Portugal em futebol ao vencer a final por 2-1. É a terceira vitória para a equipa do Vitória de Setúbal. O Vitória venceu o Benfica na final com um gol do clássico Meiong, se bem que essa edição da taça ficou marcada pelo momento Paíto. Paíto tem apenas um golo pelo Sporting porque gastou os créditos todos neste. Carletes. Quarto limpo de Paíto. Passa também por João Pereira. Tem Edson a pedir a bola. Está solto. Da Paíto, excelente o túnel por Luizão, remate, golo! É grande golo! Isto numa altura em que o Sporting estava a jogar com -1, porque o atual diretor desportivo do clube agrediu o atual treinador do clube. Vai ser expulso. Não pode ser outra coisa. O Viana agride João Pereira. Há também, penso que algum teatro, alguma representação de João Pereira. Vamos ver aqui. Pronto. E altera guião, porque parece que João Pereira não aguentou até que eu acabasse de escrever este parágrafo. De pouco valeu a magia de Paíto, o jogo terminaria 3-igual e seria o Benfica a passar nos penaltis. Por falar em magia, Nani aparece em 2005 e estreia-se a marcar pelo Sporting no Bessa no mesmo ano. Veja bem o que Nani vai fazer. Jogada fantástica do jovem jogador do Sporting a estrear-se a marcar na Liga Portuguesa. 1-0 para os Leões. Lá fora, José Mourinho está em full special one mode e vence a Liga Inglesa. De resto, foi a primeira vez que um técnico estrangeiro vencia a Liga Inglesa no seu primeiro ano. Confirmem, mas eu acho que é real. Recorde-se que o Chelsea não vencia o campeonato há 50 anos, desde 1955. Já agora, houve outro 3-igual decidido nos penaltis, em 2005. O Milan vencia ao intervalo por 3-0, mas o Liverpool marcou 3 gols em 6 minutos na segunda parte e nos penaltis, Dudek defendeu o remate de Pirlo praticamente na cara do Pirlo e ganharam assim a Liga dos Campeões. Eu não quero meter as mãos no fogo, mas quase certeza que não estava sobre a linha de golo. Olha aqui, não está. Sérgio Ramos vai para o Real Madrid, Luís Figo para o Inter de Milão e Diogo Batáguas transfere-se por empréstimo do CRP para o Valcavala, onde terminaria a carreira desportiva ao fim de algumas jornadas. Momento para recordar já agora na Argentina a estreia de Messi pela seleção e Portugal faz história também. Mas
na Fórmula 1. E terminamos com uma imagem histórica. Um português subiu pela primeira vez ao pódio de uma corrida de Fórmula 1. Foi a corrida mais insólita da história da competição. Só 6 pilotos fizeram a prova. Todas as outras equipas abandonaram após a volta de aquecimento devido a problemas relacionados com os pneus Michelin. Tiago Monteiro fez o melhor que podia. Foi o primeiro depois dos 2 Ferraris. Tiago Monteiro é o nome do herói. O português conseguiu um magnífico terceiro lugar em Indianápolis, mas, como dizia ali o clássico Paulo Camacho, a corrida só teve 6 carros. E 2 deles eram da Minardi, que era uma espécie de equipa de carrinhos de choque da Fórmula 1. Há pessoas a pé capazes de ficar à frente dos Minardi. Seja como for, Tiago Monteiro, que nunca tinha estado sequer perto de um pódio, aproveitou as já antecipadas, sei lá, para aí 20 desistências na primeira volta, por causa lá de uma porcaria relacionada com os pneus, e celebrou com todas as suas forças, o que originou este momento hilariante. Em que Schumacher, Barrichello e Tiago Monteiro, que assim parece que é o início de uma anedota, não é? Recebem os troféus e o português celebra efusivamente enquanto os outros 2, mais do que habituados a estas merdas, vão à sua vida sem que o Tiago se aperceba. Então fica o nosso camarada ali a dar tudo, né? A espalhar champanhe, a rasgar a roupa de entusiasmo, a ligar à namorada e quando volta para trás, lá se apercebe que não está lá ninguém. E já estão todos lá fora a fumar e a chamar o Uber para casa. Em 2005 seria Alonso, o mais jovem de sempre na altura, a vencer o campeonato e a interromper o penta de Schumacher num ano de resto incrível para a Espanha no desporto. Rafa Nadal vence o seu primeiro Roland Garros ou Roland Garros, se tiveres saído agora da Casa dos Segredos. Está a trabalhar num torneio Roland Garros em Paris. Aproveitamos aqui a ponte proporcionada por este pequeno patareco para abrirmos o capítulo Televisão. Começamos, estranhamente, pela RTP2. Boa noite, o meu nome é Che Guevara e vou sair à noite hoje. Boa noite, bem-vindos à primeira revolta dos pastéis de nata. Em 2005 estreia A Revolta dos Pastéis de Nata, um talk show disruptivo, pelo menos para os padrões da RTP de 2005, que é uma espécie de, se isto correr bem, um dia fazemos o 5 para a meia-noite. Apresentado pelo jovem Boinas, Luís Filipe Borges, o programa tinha como DJ um tal de Gel com J. Gel com J. Gel com J. Sim. Gel com J. O Gel, que tinha também o seu próprio momento no programa, foi aliás na Revolta dos Pastéis de Nata que nasceu Carlinhos, o machista gay. Eu sou machista. Para mim, a mulher é inferior ao homem. Por isso é que eu só como homens. Só homens. Bem visto. Ele que na sua primeira aparição tenta logo engatar aquele que eu acredito piamente ser um jovem Luís Montenegro. Bem, és tão bom. Papava-te essa merda toda. Vá lá, anda cá. Para lá. Porra, não é o gajo. É o gajo. Olha aqui. É assim, pelo menos, que eu imagino o Montenegro em jovem, tentar ser cool, abafar nights de óculos escuros da moda para tentar disfarçar sem sucesso que ainda tem acne aos 32 e que é o fundador de um clube de xadrez chamado Cantinho da Ramboia, onde joga sozinho contra o computador num fácil e perde na mesma. Não tenho dúvida nenhuma que é ele. É ele. Já agora, o Gel tinha estreado também o personagem Russe no mesmo ano, mas no Cabaré da Coxa, programa que desapareceu precisamente em 2005. Ou seja, em 2005 o emprego do Gel foi ostentar sem vergonha a sua farta cabeleira em talk shows de carecas. A Revolta dos Pastéis de Nata ofereceu ainda ao mundo um jovem Pedro Fernandes, que é um aspecto de quem tinha o sonho de ter uma banda punk rock, mas não tinha coragem para despentear o cabelo a sério porque a sociedade julgava imenso, sabem? Em termos de humor, a SIC, que tinha acertado em cheio com o Levanta-te e Ri, disparava em todas as direções. Por um lado, procurava frescura, como quando transformou em conteúdo televisivo o suplemento satírico Inimigo Público, mas acabava com a sketch comedy Manobras de Diversão, de Bruno Nogueira, Marco Horácio e Manuel Marques. Mantinha a aposta em formatos clássicos como Camilo em Sarilhos, mas deixava cair sitcoms como os Gica na Lapa. Gica da Lapa. E continuava a aproveitar a SIC Comédia para testar formatos. O Prazer dos Diabos, por exemplo. Conteúdo de comentário irónico ou satírico que contava com, entre outros, Pedro Buxeri Mendes e José Pina, programa que viria a ter sucesso anos mais tarde, assim que lhe mudaram o nome para Irritações e a Luana do Bem tomou conta daquilo. E na SIC Radical estreava também a série Barbosa. Ah, é? Claro, desde puto. Resisto ao álcool que sou um campeão. É lá, essa taxa de basófia que está aí a bater ferros, hein? Sim, em 2025, a taxa de basófia celebra 20 anos. Ainda longe do mainstream, Gato Fedorento era um estrondoso sucesso junto de adolescentes ávidos de parvoíce moderna, de tal forma que fizeram mesmo parte do cartaz do Sudoeste. Sim, sim. Já a SIC Generalista andava meio atordoada desde que a TVI tinha conquistado a liderança anos antes, graças aos reality shows, e tentava encontrar uma nova identidade, mas um bocadinho a medo, não é? Por exemplo, em 2005, a SIC muda às manhãs. O programa SIC 10 Horas, apresentado à data por Fátima Lopes, é substituído por Fátima.
apresentado por Fátima Lopes. O que não impediu que o segmento Árvore das Patacas saltasse de um programa para o outro. Meu querido Altim, como os meninos ali estão a trabalhar, vamos, mas é dar dinheiro para quem está lá em casa. Vamos à segunda! Momento diversas vezes apresentado a meias entre Fátima Lopes e a dupla José Freixo-Dona Altim, um clássico dos anos 70 que a SIC por alguma razão decidiu recuperar. Relação que terminaria anos mais tarde com polémica à mistura porque parece que o Pato processou a Fátima Lopes. Pato processou, pelo menos a julgar pela capa do 24 Horas, que era um jornal ultra sensacionalista da altura que fazia do Correio da Manhã o New York Times, com títulos do estilo: este monstro matou a mulher à pancada, andou 60 km e saltou com o filho para a morte. Eu não sei quem é que tinha coragem de dar a cara para um jornal deste estilo em 2005 e era o Arrumadinho. Era o Arrumadinho, o editor executivo, o ex da Pipoca. Tinha lançado o blog no ano anterior. A vida é muito complicada, realmente. Bom, em 2005 a SIC dava ainda um dos mais magníficos tiros no pé de que há memória na televisão portuguesa. E nem sequer estou a falar do Esquadrão G, mas sim de Senhora Dona Lady. Os homens são umas donzelas. Estreia sexta-feira, Senhora Dona Lady. Senhora Dona Lady, um programa tão mau que é complicado de explicar. Aliás, mais vale delegar essa tarefa a um amigo meu, magrinho, de longa data. Senhora Dona Lady, porque já que temos o Hermano José, por que não metê-lo a fazer o pior programa de sempre? O Senhora Dona Lady basicamente consistia em pegarem homens, vesti-los de mulher e já está. E é isto. E pronto. Mas nada. Depois eles andavam de um lado para o outro, faziam o dia-a-dia deles, mas vestidos de mulher. E um deles era o Jaimão. Pior programa de sempre. As audiências foram tão más que eles decidiram acabar com o programa ao fim de 2 semanas apenas, fingindo que a Casa das Bonecas, sim, a casa onde eles estavam, chamava-se Casa das Bonecas. Fingiram que a Casa das Bonecas tinha ardido. Acabou o programa, ardeu. Obrigado pela ajuda, homem sexy que também tem péssimos hábitos alimentares, tal como eu, mas por alguma razão ainda era magro. Dizia eu, a TVI continuava a liderar a boleia de conteúdos horríveis, como Fiel ou Infiel. Neste programa, João Kleber encenava de forma obscenamente escandalosa traições, com câmaras mesmo muito ocultas. E depois, em estúdio, dava-se uma tremenda peixeirada entre a pessoa que tinha traído e, portanto, a pessoa que tinha sido traída. Não era a sério. Era para fingir. A verdade é que a TVI trabalhava bem o conceito reality. Primeira companhia, todos os dias, na TVI. Outros sucessos foram Primeira Companhia ou A Quinta das Celebridades 2, que teve como vencedora Ruth Marques, e na segunda posição Manuel Melo. A ex-top model e o Batanete viriam a tornar-se um dos casais mais improváveis do país. Nesse ano termina a série Ana e os Sete, mas a TVI lança a série juvenil Clube das Chaves e perde o comentador Marcelo Rebelo de Sousa para a RTP, que inaugura as escolhas de Marcelo. Lá fora é um ano fortíssimo no que diz respeito a séries que viriam a ser gigantes um pouco por todo o mundo e por cá também. Prison Break foi uma absoluta loucura, a história do jovem que tatuou a planta da prisão do próprio corpo para ajudar o seu irmão a escapar. Série que, a título de curiosidade, tinha em T-Bag um dos personagens mais memoráveis, T-Bag, que, facto real, é o pai de Fábio Vieira. Quase 20 anos depois ainda há quem veja Prison Break, nomeadamente Sandra Madureira, a mulher de Fernando Madureira, alguém que lhe diga que não vale a pena tatuar a planta da prisão, porque mesmo que ela fosse dentro, novamente, iria para a cadeia das mulheres. Por isso, o plot não se aplica, a menos que, para além de tatuar o plano de fuga, a dona Sandra também mudasse de sexo. Assim sim! Isto já era... Este já havia. Ela tatuou o plano de fuga no corpo e fez crescer uma picha. Tudo por amor. Nova temporada de Prison Break, em breve. Aí está um remake que eu via. Este eu via. Bom, além de Prison Break, 2005 atira-nos com Anatomia de Grey, How I Met Your Mother, a versão americana do Office, The Office. Ainda Supernatural, It's Always Sunny in Philadelphia, American Dad, Weeds, Extras, de Ricky Gervais, Doraemon e o maravilhoso No Reservations, de Anthony Bourdain. Tudo produtos que estreiam nos respectivos países em 2005. Destaque só aqui para este detalhe, a série Lost estava em grande. E algum maroto das produções fictícias aproveitou para fazer uma pequena brincadeira. Ai,
eu aqui a governar Lisboa sem gastar dinheiro e ao mesmo tempo fazer jardins em todos os bairros e criar 500 empresas criativas. Bravo! Bravo! Agora não, querida. O boneco de Manuel Maria Carrilho a dar uma bufatada no boneco de Bárbara Guimarães. Anos antes de se tornarem públicas as agressões, alguém estava a tentar avisar. Já na TV portuguesa, os telejornais abriam com notícias preocupantes, ditas de forma bastante engraçada. Boa noite. Deram negativo o resultado das análises. Portugal continua para já imune à gripe das aves. Não foi detectado o vírus H5N1 nos 12 gansos patolas e nas 5 gaivotas encontradas mortas ontem em Peniche. Não foi detectado o vírus H5N1 nos 12 gansos patolas e nas 5 gaivotas encontradas mortas ontem em Peniche. Isto não é uma frase real, malta. Isto é gozado. Não sei o que é que são 12 gansos patolas, mas é incrível. Mas, 2005 teve a sua cota parte de drama. Londres, 7 de julho de 2005. 4 bombas explodiam na hora de ponta em transportes públicos. Numa hora, 3 metros e um autocarro eram atingidos. Os responsáveis, bombistas suicidas muçulmanos, mas de nacionalidade britânica. O resultado, cerca de 50 mortos e 700 feridos. Um ano depois de Madrid, Londres foi alvo de um atentado. 4 bombistas suicidas fizeram-se explodir e mataram 50 e tal pessoas. E só não foi a maior tragédia em Inglaterra nesse ano, porque o Príncipe Carlos e Camilla Parker Bowles casaram precisamente em 2005. Em todo o caso, os Estados Unidos, sempre com sede de protagonismo, venceram na categoria cagando a merda que para aqui vai. O furacão Katrina matou 1.833 pessoas, classificado como o terceiro furacão mais devastador da história dos Estados Unidos. Os ventos de 250 km por hora deixaram um rastro de destruição. O furacão Katrina obrigou a que mais de 1 milhão de pessoas fossem evacuadas e afetou uma área superior à de 2 Portugais e meio. Ainda em 2005, um ano importante no mundo da música, não necessariamente pela cantoria, mas porque chega ao fim o julgamento de Michael Jackson, que o iliba de todas as acusações de pedofilia. O julgamento foi um fenómeno mediático e o anúncio do verdito levou à loucura os fãs do artista, que gritavam loucamente e lançavam pombas que por acaso tinham ali à mão numa gaiola. Malta, não sou eu aqui a uma hora destas para dizer se o Michael Jackson andou enrolado com miúdos ou não andou enrolado com miúdos, mas uma coisa é certa, ele não tem jeitinho nenhum para se defender das acusações. O senhor, a dada altura, dá uma entrevista bizarra onde diz coisas como: Is it really appropriate for a 44-year-old man to share a bedroom with a child who is not related to him at all? That's a beautiful thing. Não é, não. Não é a beautiful thing. E mesmo que aches que é a beautiful thing, não digas que é a beautiful thing quando te estão a acusar de pedofilia. Percebes? Aliás, não digas nada disto que disseste nesta entrevista. Nada. But I have slept in a bed with many children. I sleep in bed with all of them. When Macaulay Culkin were little, Kieran Culkin would sleep on this side, Macaulay Culkin's on this side, his sister's in there. We're all just jamming the bed. Há quem diga que ele foi assassinado. Eu aposto que sim. Pelo seu advogado, que o sufocou para ver se ele parava de dizer merdas incriminatórias. Como esta. You don't sleep with your kids or some other kid who needs love? No, never no. No. Very no. Na verdade, very no. Está bem? É possível que estejamos perante uma pessoa absolutamente descompensada por via de uma vida desprovida de afetos ou de um crescimento desajustado, ok? Ou então é mesmo um sociopata pedófilo, o que é lixado porque uma das hipóteses obriga-te a ser ultra empático e a outra a desprezá-lo profundamente. E um gajo fica confuso. Portanto, olha, é apanhado dos cornos. Pode ser? Apanhado dos cornos ele era de certeza. Fica apanhado dos cornos. Até porque já na música cantada, outro apanhado dos cornos em destaque. Siga para Kanye West, que manda cá para fora Gold Digger, certamente das músicas mais ouvidas do ano, ao lado desta, do 50 Cent. E desta aqui, que mostra uma donzela em apuros com constantes espasmos no corpo, que até mete alguma impressão, para ser honesto. Pobre mulher. La Tortura, de Shakira e Alejandro Sainz, foi uma das músicas do verão. E também apareceu uma pequenina nova.
Sim, o primeiro álbum de Rihanna é de 2005. De resto, aprofunda-se a tendência afro-latina com Sean Paul, Patrice ou Orixás. Por outro lado, ano muito giro também para nomes consagrados britânicos, como os Depeche Mode, Robbie Williams ou Oasis. Ou bandas inglesas recentes como Gorillaz ou Franz Ferdinand. Que de resto influencia uma vaga muito porreira de indie rock. Em 2005 lançou o primeiro álbum Editors, Maximo Park, Kaiser Chiefs e Block Party. Tudo isto no ano em que, precisamente, uma ex-banda indie rock britânica explode em definitivo. Speed of Sound é o primeiro single de X and Y dos Coldplay, o álbum mais vendido em Portugal em 2005, e apesar de repente começar a deixar de ser cool curtir de Coldplay, a verdade é que é fácil perceber o sucesso do álbum. When you try your best but you don't succeed, so you take a picture of something you see, and the hardest part was letting go, not taking part. Melodias fáceis, fofas, a mandarem-se ali para o melancólico, e o sucesso mundial é atingido pelos Coldplay. Quem tem também, em 2005, o seu álbum de maior sucesso são os Nickelback. Banda que magicamente era das mais ouvidas e odiadas em simultâneo, por serem vistos um bocado como um rock artificial e plástico por parte de quem gostava de música a sério e tal. Aliás, ficou para a história a curtíssima atuação no Festival do Hermal em 2002. Foi um verdadeiro golpe de teatro. As pedras começaram a cair sobre o palco logo no início do espetáculo dos Nickelback. Ao fim de duas músicas, alegadamente os fãs dos Slipknot, banda que fechava à noite e que é realmente mais sério, acharam por bem correr à pedrada com os patarecos dos Nickelback logo na segunda música. A principal banda da noite, a atuar pela primeira vez em Portugal, aguentou até aos limites do tolerável. Mas o copo transbordou quando uma garrafa de água voou rente à cabeça do seu vocalista. Up to you. You guys want to hear some rock and roll or you want to go home? See ya. Coitados dos moços, eles só queriam cantar o rock and roll. Eu aqui culpo quem achou por bem organizar uma noite com Nickelback e Slipknot. Alguém que não percebia bem nada daquilo, mas achou que os nomes eram parecidos, não é? Nickelback, Slipknot, não ter ido deixar no toque-toque no mesmo dia foi uma sorte. Pertence também à fornada de 2005 o álbum Monkey Business. Dos Black Eyed Peas. Pessoalmente eu andei entretido com Lifehouse, Audioslave, Foo Fighters e Queens of the Stone Age.
E os Strokes, que lançariam o álbum First Impressions of Earth apenas em 2006, mas diz aqui na Wikipedia, porque eu não me lembro na verdade, houve um leak e a banda foi obrigada a avançar com o primeiro single ainda em 2005. É sempre uma boa desculpa para enfiar aqui 5 segundinhos de Juicebox. Ainda em relação aos Foo Fighters e Queens of the Stone Age, fizeram ambos partes do cartaz do Paredes de Cora em 2005, que era absurdo, contava ainda com Nick Cave, Pixies, Arcade Fire, The Roots, Kaiser Chiefs, The National. E eu era para ir e não fui porque os meus amigos cortaram-se, eu não tinha carro e não tinha carta, e ainda hoje me magoa ter falhado esta edição, e a culpa foi do Calhau. O Calhau disse que levava o carro, mas depois a mãe já não deixava, e depois eu não fui, ele não foi, ninguém foi, e depois acabei por não cair ao Paredes de Cora e nunca mais lá, e nunca fui ao Paredes de Cora na vida. Bom, já passou. Nesse ano, fui sim ao Superbox Super Rock, por onde passaram Black Eyed Peas, Audioslave, Prodigy, Incubus, Iggy Pop, Moby ou New Order, sim senhor, e fui ver a banda que marcou definitivamente o meu 2005. Such a lonely day, and it's mine, the most loneliest day of my life. Os System of a Down faziam história com o lançamento não de um, mas de 2 álbuns no mesmo ano, Mesmerize e Hypnotize. Incrivelmente chegaram ambos a número 1 graças a estas coisas lindas. E estes eu fui lá ver e tive a infeliz ideia de me enfiar no moche, com este joelho feito de cartolina, e fiquei sem dos ténis, porque me pisaram no pé durante um daqueles varrimentos. O moche vai para a esquerda, pisam, ficou lá o sapato lá no meio. E eu fiquei ao pé coxinho no meio da mochada. Felizmente, depois veio outra vaga de moche em sentido oposto, que me empurrou de volta para o sítio onde repousava a minha peça de calçado, que eu apanhei num belíssimo movimento contínuo e consegui calçar. É que na altura eu usava um daqueles ténis gordalhufos. Lembram-se da marca de skate? Pá, era mais para... Eu não era de skate, mas aquilo usava-se, que eram os Zés. Estão a par destes? Estão a par disto? Os Zés. Eu usava muito isto. Como de resto se pode comprovar na foto do plantel do CRP, do Clube Recreativo Piadense, sessão à qual eu cheguei atrasado, então enfiei o equipamento à pressa, mas continuei com os ténis streetwear totalmente desajustados ao contexto. Para dizer que se usava estes ténis. Antes de olhar para Portugal, músicas ao calhas de 2005, para efeitos de nostalgia. Estou a esquecer-me de coisas de certeza, mas já está aqui um bom apanhado, até porque temos de dar aqui um beijinho aos artistas nacionais que infelizmente ficaram sem poder promover o seu trabalho no Sol Música, canal que desapareceria no início de 2005. Por outro lado, Portugal esteve em grande, até porque nesse ano os MTV Europe Music Awards foram no pavilhão Atlântico e em cima disso tudo, Ruth Marlene lança Mexe Mexe que eu gosto. Beijinho, Ruth. Foi um ano cheio de êxitos que um gajo agora, passado 20 anos, fica tipo... isto, yeah. Hi, hello, my name is Joe, I live next door. Deixa a velocidade para o lado que quer, não podes parar, nem tens nada a perder. I'm gonna see that tonight. I'm gonna feel alright.
Depois, álbuns de estreia do mais diverso âmbito, mesmo diverso. Sou um cão muito mau, porque não me dão afeto. Deixa-te ficar na minha casa. Para mim tanto me faz que digas coisas boas ou coisas más. Estou só e perdida, mas pronta para te amar. E mesmo traída, estou louca para me dar. 2005 estava muito confuso. Boatos Zuleika, Filarmónica Gil, Desert e Ronalda lançam os primeiros álbuns. Sim, Ronalda, Cátia Aveiro, foi em tempos. Ronalda. E quando parece que a coisa não pode piorar, olha aqui Portugal na Eurovisão. Olha, não se percebe nada. Os 2B, ou 2B, acho que era 2B, banda improvisada para a Eurovisão, composta por Rui Drummond e Luciana Abreu, penteou-se à maneira, fez as dancinhas todas muito giras, só que os microfones não funcionaram como deve ser. Eu sei que na Eurovisão isto tem que contar grande coisa, mas apesar de tudo convém ouvir-se o que eles estão a dizer. Só para fechar, belíssimo álbum dos Blessed Mechanism. O álbum Avatar conta com Blessed Empire, que viria a figurar no FIFA 7, e Sun Goes Down, que tenho quase certeza que foi gravado no edifício onde fica agora a SIC. No ano do segundo álbum solo de David Fonseca e do terceiro de Marisa. Meu fado, Que voz absolutamente patética. Bossa em si também está de parabéns. 20 anos disto. Entretanto, sabem o que é que também faz 20 anos? O arrastão. Boa noite. Um arrastão violento lançou o pânico na praia de Carcavelos. Uma cena de filme. Um grupo de cerca de 500 jovens, entre os 12 e os 20 anos, invadiu o areal ao início da tarde, agredindo e roubando os banhistas. Tarde de terror e pânico em Carcavelos. Centenas de jovens atacaram em grupo e roubaram tudo aos banhistas que estavam na praia. Um verdadeiro furacão de violência varreu a praia. Agindo como um bando organizado, os jovens cercavam os banhistas e roubavam tudo o que podiam. 500 jovens varreram tudo à sua passagem naquele domingo em Carcavelos, numa tarde de absoluto horror e tremenda violência provocada por gangues dos bairros. Fomos notícia lá fora e tudo. Orgulho. A BBC emitiu uma reportagem sobre os acontecimentos de ontem em Carcavelos. A Sky News tem no seu site na internet a descrição de uma tarde de pânico em Lisboa. Uma história absolutamente extraordinária que abriu todos os telejornais com estrondo e foi notícia da Austrália aos Estados Unidos, o que torna ainda mais fascinante se, e acompanhem-me aqui neste processo, nunca tiver realmente acontecido. Como é? Escreveu um artigo polémico, passado uns dias, o arrastão que nunca existiu. Primeiro que tudo eu senti-me enganado com as notícias sobre o arrastão, é que eu convenci-me que havia arrastão. Inicialmente acreditei que houvesse o arrastão, não é? À medida em que tentei desenvolver um bocado mais a questão e tentar no fundo chegar à fala com quem tinha estado envolvido no arrastão, percebi-me que o arrastão propriamente dito não tinha existido. Afinal, existiu ou não existiu? Não, claro que não. Então, mas como assim não existiu? Há imagens, há relatórios da polícia que falam dos 500 marginais. Fomos notícia na Austrália! Pá. Como é que pode não ter acontecido? A PSP andou completamente aos zigue-zagues nesta história. A PSP induz uma realidade, que é, houve um arrastão. De um grande grupo de 400 ou 500 pessoas, só 30 ou 40 praticaram ilícitos. Acrescenta à PSP que muitos dos jovens que apareceram em imagens televisivas e fotográficas a correr na praia de Carcavelos naquele dia não eram assaltantes, mas estão só jovens que fugiam com os seus próprios haveres. Afinal não havia queixas de assaltos. Aquelas imagens, afinal, a própria polícia deu-lhes um sentido diferente. No primeiro caso, eram ladrões ou eram assaltos, e no segundo eram jovens a fugir com os seus haveres. Ok, afinal 500 foi assim um número meio ao calhas. Foram 30. E as imagens de pessoas a correr não eram necessariamente criminosos, mas de pessoas a proteger as suas coisas. E não houve sequer queixas à polícia, em número significativo, nem hospitalizados. Então, mas os jornalistas foram lá, fizeram a reportagem. Os jornalistas reportam a verdade. Não nos podemos esquecer que isto, enfim, para quem faz jornais, isto não é um fator secundário. Isto aconteceu num domingo.
Pois. No domingo, as redações têm muito menos gente. Exatamente. E, portanto, aqui esse tal questionamento e a forma, a eficácia do tratamento jornalístico era sempre menor. Os jornalistas reportam a verdade a menos que seja domingo, no verão, e haja pouca gente lá na redação. Portanto, o que parece que aconteceu foi o seguinte. Houve desacatos na praia, porque uns putos andaram para lá fazer merda. Veio a polícia, mandou os tiros para o ar para assustar. Vai daí. Fotos de malta a correr. Malta a correr de repente. É assaltos por arrastão. Polícia fala em centenas de criminosos. Jornalistas chegaram lá. Não se passava nada já, mas ouviram a palavra arrastão, que é fixe para abrir o telejornal. De repente, nas redações. A RTP fala em arrastão. Espera lá que a gente aqui na SIC avança com 500 criminosos de gangues que mais parecia uma coisa de um filme. Diz a TVI. Devem pensar que ganham as audiências hoje. Devem. Tu, aponta aí. É para abrir o telejornal assim. Violência em tarde de terror e pânico. Faz favor, aponta isso como deve ser. Mas, chefe, foi isso mesmo que aconteceu. Sei lá, é domingo. Está cá ninguém. Só depois, lentamente, lá vão saindo reportagens a dizer que se calhar não foi bem assim em termos de mega arrastão. Só que, entretanto, o acontecimento já era uma verdade consumada na opinião pública e cada um escolhia os pedacinhos da história que mais lhe davam jeito. A discussão política e pública sobre este tipo de realidade está a ser sucessivamente escamoteada em função de cada um se refugiar em polos extremados que lhes convém a todos. Por um lado, aquela contra-manifestação de extrema-direita racista xenófoba. Este caso do chamado arrastão, que nunca existiu, era um protesto que era para se realizar a manifestação da extrema-direita. Porque nós somos portugueses há 850 anos, nós somos portugueses há 30. O nosso bilhete de identidade não foi comprado aqui no Martim Muniz, nem ali no Recio, a nenhum preto, nem a nenhum marroquino. E depois, no outro lado, no campo da esquerda, as posições do Bloco de Esquerda, para mim, são absolutamente insustentáveis, que é a tese de vir dizer que o que se viu ali, naquelas imagens, foram basicamente pessoas a fugir da polícia. O Alto Comissariado para a Imigração e Minorias Étnicas repudia, em comunicado, as leituras xenófobas e racistas que ligam criminalidade, imigração e minorias. No fundo, houve uma série de erros de comunicação da polícia e de verificação dos factos por parte dos jornalistas e a verdade andou ali à solta à espera de quem a encontrasse e depois resíduos de informação foram então aproveitados pela extrema-direita racista para dizer os pretos, daquela maneira que eles gostam de dizer os pretos, e pela esquerda mais doce para atacar a polícia. E eu honestamente, eu fico na dúvida. Fico na dúvida se isto foi há 20 anos ou há 20 minutos. Há 20 anos, as fake news ganhavam um novo aliado com o nascimento do YouTube. O primeiro vídeo a bater 1 milhão de views foi, obviamente, uma aldrabice. Ronaldinho Gaúcho a rematar a bola à trave sucessivamente, sem deixar a bola cair, deixou a malta de boca aberta, porque ainda éramos meninos crédulos, não é? Que sentiam que podiam acreditar naquilo que era postado na net. A inocência! A inocência. Nasce também o Reddit, a Xbox 360, o Guitar Hero e andava tudo a cair nos esquemas do Clube Jamba. Junta-te ao Clube Jamba e escolhe mais todas as semanas. Rapidamente, filmes de 2005. Batman Begins, o primeiro da trilogia do Nolan, Brokeback Mountain, V de Vendetta e Mr. and Mrs. Smith. Só 2, A Casa de Cera e Hostel, porque estava na moda aquele terror bem gráfico na senda do Só original. Animações como Madagascar, Chicken Little ou A Noiva Cadáver. No mundo da fantasia, Charlie e a Fábrica de Chocolate e Harry Potter e o Cálice de Fogo. Electra, Quarteto Fantástico King Kong, Munich, Capote, Hitch, Sin City, Guerra dos Mundos, Star Wars, A Vingança dos Sith, Virgem aos 40, Goal, Match Point, Alice e, fundamentalmente, O Crime do Padre Amaro, cujas imagens que marcaram o ano de 2005 não posso publicar aqui. Em todo o caso, muito jovem, em idade de se autodescobrir, fê-lo com o apoio visual de um filme sobre um padre. Mais uma vez, a Igreja a providenciar a primeira experiência sexual a jovens rapazes. Por falar da Igreja, em 2005 abandona o plantel a irmã Lúcia. A irmã Lúcia recebeu uma mensagem de João Paulo II, momentos antes de morrer. E pouco tempo depois, o seu melhor amigo. No dia 2 de abril de 2005, a sua morte foi sentida como uma libertação devido à doença que o minou nos últimos anos. Papa João Paulo II, que viria a ser substituído pelo cardeal Ratzinger. Além de Pat Portia, o Mr. Miyagi de Karate Kid, James Zohan, o Scotty de Star Trek, da célebre frase "Beam me up, Scotty", que na verdade nunca foi dita, é o chamado efeito Mandela. Henrique Canto e Castro, Johnny Carson, Mitch Hedberg e Richard Pryor, mau ano para ser humorista, George Best, Rinus Michels, ou Rinus Michaels, é holandês, não sei. Jorge Prestrelo, Tarzan Taborda e Eddie Guerrero,
a ativista Rosa Parks, o inventor do DeLorean, John DeLorean, o poeta Eugênio de Andrade, o ex-primeiro-ministro Vasco Gonçalves e Álvaro Cunhal. A urna com o corpo de Álvaro Cunhal deixou o centro de trabalho do PCP ao som de fortes aplausos. O trânsito esteve condicionado durante todo o cortejo. Até ao próprio carro funerário foi difícil atravessar as ruas e avenidas repletas de militantes, simpatizantes do partido ou simples admiradores de Álvaro Cunhal. Para compensar, nasce o Dário Essugo e a Infanta Leonor. Pronto. Coisas locais tem aqui nas datas ainda. Nickelodeon chega a Portugal, inauguração da Casa da Música, Angela Merkel é a primeira mulher chanceler, Pedro Miranda é o vencedor do CC Casting, ele que tinha concorrido aos Ídolos e mandou o júri apanhar morangos. Epá, isto aconteceu, mas eu não encontro isto em lado nenhum por alguma razão. Como é que tiraram isto? Há alguém que me faça chegar este vídeo por alguma... Não interessa. E faz 20 anos que Tom Cruise se passou da cabeça na Oprah. Something happened to you. Something happened to you. I'm in love. I've never seen you like that. We've never seen you behave this way before. I know. Have you ever felt this way before? Katie once told 17 magazine, yes, you are one of the world. Estava apaixonado pela Katie Holmes porque é uma pessoa esquisita. Pronto, malta, tenham um 2025 jeitoso. Se me esqueci de alguma coisa, depositem nos comentários. Se tiverem sido felizes em 2005, expliquem porquê. E se quiserem já meter merdas para 2006, metam aí nos comentários também, que é para eu ir anotando. Tá bom? Vá, todo de volta um dia destes para um segundo ano do conteúdo de Batáguas. Até breve. Sigam-me no Twitter, Instagram e mais por aí fora, TikTok em Diogo Batáguas. Vá.